Imagine por um instante que Jesus não era apenas um mestre espiritual, mas um verdadeiro cientista emocional, um gênio que dominava leis psicológicas que a humanidade ainda está descobrindo. Pare e reflita sobre isso. Um homem que transformava medo paralisante em fé inquebrantável, em segundos. Não por magia, mas por meio de uma técnica específica. E o que você está prestes a descobrir mudará para sempre sua maneira de lidar com seus medos mais sombrios, porque Jesus enfrentou os mesmos medos que você, o medo da rejeição, o medo da morte, o medo do fracasso, o medo de estar sozinho. Mas havia algo diferente na forma como ele processava essas emoções, algo que você pode aprender e aplicar em exatamente 2 minutos. Vou mostrar 3 momentos específicos da vida de Jesus. Momentos em que qualquer pessoa entraria em pânico total, e como ele usava uma técnica precisa para transmutar esse medo em algo completamente oposto. O primeiro momento aconteceu no meio da noite, em um lago, com ondas de 3 metros de altura. Jesus caminhava sobre as águas agitadas, e quando os discípulos o viram, entraram em pânico absoluto. Pensaram que era um fantasma, mas Jesus não estava demonstrando poder sobrenatural. Ele demonstrava domínio emocional total. Já se perguntou o que se passava na mente dele naquele momento? Enquanto pisava na água, como se fosse chão sólido? A resposta vai te surpreender. Jesus não confiava em fé cega. Ele aplicava uma lei psicológica específica, que neurocientistas só descobriram há poucos anos. A lei da mente criativa. Sua mente não diferencia entre realidade imaginada, com intensidade total, e realidade física. Quando você visualiza algo com detalhes sensoriais completos, seu cérebro cria as mesmas conexões neurais como se fosse real. Jesus sabia disso intuitivamente. Ele não estava tentando caminhar sobre a água. Na mente dele, o lago era sólido. Ele podia sentir a firmeza sob seus pés. Podia ouvir o som de passos seguros. Podia ver cada passo sendo dado com certeza absoluta. Mas isso é apenas o primeiro nível da técnica. O segundo momento aconteceu no Jardim das Oliveiras, horas antes da crucificação. Este é o momento mais revelador de todos, porque aqui Jesus mostrou que sentia medo como qualquer humano normal. Lucas registra que Jesus suou sangue, hematidrose, uma condição médica real, que acontece apenas sob estresse psicológico extremo. Jesus estava apavorado. Ele sabia que ia morrer de forma brutal. Sabia que seria abandonado por todos. Sabia que passaria pela dor física mais intensa que um ser humano pode experimentar. E por 3 vezes, ele pediu a Deus para remover aquela situação da sua vida. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Entre o medo paralisante e a aceitação total, aconteceu algo específico. Uma transformação que durou exatos 2 minutos. E você pode rastrear essa transformação através das palavras que ele falou. Primeiro, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Esta é a voz do medo humano, a resistência à dor, o desejo de fuga. Segundo, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esta é a transição, o momento de rendição consciente. Terceiro, levantai-vos, vamos, aproxima-se quem me trai. Esta é a voz da fé total, da aceitação ativa, da paz no meio da tempestade. O que aconteceu entre a segunda e a terceira frase? A técnica. Jesus não lutou contra o medo. Ele o transformou através de um processo mental específico, que Eckhart Tolle chama de aceitação consciente. Mas não é o tipo de rendição que você pensa. Não é desistência, não é passividade. É algo muito mais sofisticado. É a alquimia emocional de transformar resistência em aceitação total. E essa aceitação total se transforma automaticamente em poder. Deixe-me explicar como isso funciona no seu cérebro. Quando você resiste a uma emoção, está gastando energia mental lutando contra ela. É como nadar contra uma correnteza poderosa. Você se cansa e não consegue chegar a lugar nenhum. Mas quando você aceita totalmente a emoção, para de gastar energia resistindo, e toda essa energia que estava sendo desperdiçada se transforma em clareza mental.
Jesus fez exatamente isso no Getsêmani. Ele parou de lutar contra o medo da morte. Aceitou que ia morrer. Aceitou que seria doloroso. Aceitou que se sentiria abandonado. E no momento dessa aceitação total, algo extraordinário aconteceu. O medo se transformou em paz. A resistência se transformou em força. A agonia se transformou em serenidade. Mas como você aplica isso na prática? Como você transforma seus medos em 2 minutos, usando a mesma técnica que Jesus usou? Aqui está onde fica interessante, porque o terceiro momento da vida de Jesus revela o componente final da técnica, o ingrediente secreto que torna tudo possível. Este momento aconteceu na cruz. Jesus estava experimentando dor física e emocional inimaginável. Estava sendo humilhado publicamente. Estava perdendo sangue rapidamente. E no meio de tudo isso, ele falou palavras que revelam o núcleo da técnica de transformação emocional. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Você percebe o que acabou de acontecer? No momento de maior sofrimento pessoal, Jesus deslocou o foco para fora de si mesmo. Ao invés de se concentrar na própria dor, ele se concentrou na ignorância das pessoas que o estavam machucando. Isso não é apenas compaixão, é uma técnica psicológica precisa. Quando você está consumido pelo medo, sua atenção fica presa em um loop interno. Você fica obcecado com o que pode dar errado, com o que vai acontecer com você. Mas quando você, conscientemente, desloca o foco para algo maior que você mesmo, quebra o loop do medo instantaneamente. Jesus sabia disso. Mesmo na cruz, ele não estava focado no próprio sofrimento. Estava focado em algo transcendente, em perdão, em amor, em propósito maior. E essa mudança de foco transformou uma situação de vítima em uma situação de vitória. Agora deixe-me juntar os 3 componentes da técnica de Jesus. Primeiro componente: realidade projetada. Visualizar o resultado desejado com detalhes sensoriais totais. Segundo componente: aceitação consciente. Aceitar totalmente a emoção sem resistir a ela. Terceiro componente: foco transcendente. Direcionar a atenção para algo maior que você mesmo. Mas como você combina esses 3 elementos em uma técnica de 2 minutos? E como você aplica isso aos seus medos específicos, ao medo de fracassar no trabalho, ao medo de ser rejeitado, ao medo de não ser bom o suficiente? Porque uma coisa é entender a teoria, outra coisa completamente diferente é ter a fórmula prática, a fórmula exata que Jesus usava e que você pode usar a partir de agora. Sempre que sentir um medo paralisante, você terá uma ferramenta de 2 minutos para transformar essa energia em paz profunda. Mas antes de mostrar o processo passo a passo, preciso contar sobre uma descoberta que Eckhart Tolle fez. Uma descoberta que conecta a técnica de Jesus com a neurociência moderna e que vai fazer você entender por que essa técnica funciona não apenas espiritualmente, mas também neurologicamente. Porque o que Jesus praticava intuitivamente, a ciência agora consegue explicar e medir. E quando você entender a base científica da técnica, sua fé nela vai se multiplicar por 1000. Eckhart Tolle passou anos estudando os estados de consciência que Jesus demonstrava e descobriu algo fascinante. Jesus não estava em estado alterado de consciência. Ele estava em estado natural de consciência. O que nós chamamos de normal. É, na verdade, um estado alterado de medo crônico. Deixe-me explicar. Seu cérebro tem 2 redes neurais principais, a rede do modo padrão e a rede da atenção focada. A rede do modo padrão é responsável pelos seus pensamentos automáticos. É ela que fica ruminando sobre o passado e se preocupando com o futuro. Esta rede está hiperativa na maioria das pessoas. É por isso que você vive em constante estado de ansiedade de baixo nível. A rede da atenção focada é responsável pela sua presença no momento atual. Quando esta rede está ativa, você experimenta paz, clareza e poder pessoal. Jesus vivia com a rede da atenção focada constantemente ativada. E a técnica de 2 minutos que ele usava serve exatamente para isso, para desativar a rede do modo padrão e ativar a rede da atenção focada. Quando isso acontece,
O medo simplesmente desaparece. Não porque você está lutando contra ele, mas porque o mecanismo neurológico que produz medo está temporariamente desativado. E no lugar do medo surge algo que Jesus chamava de fé, mas que neurocientistas chamam de estado de fluxo ou presença total. É neste estado que você toma as melhores decisões da sua vida. É neste estado que você sente coragem inabalável. É neste estado que você acessa sua sabedoria mais profunda. E Jesus tinha uma técnica de 2 minutos para entrar neste estado sempre que precisasse. Uma técnica que você está prestes a aprender. Mas primeiro, deixe-me te mostrar por que a maioria das pessoas nunca consegue acessar este estado naturalmente. E por que você precisa de uma técnica específica para chegar lá. O problema é que fomos condicionados desde criança a viver no medo. Medo de não ser aceito, medo de cometer erros, medo de não ser bom o suficiente. E este condicionamento criou padrões neurológicos automáticos. Sempre que você enfrenta uma situação desafiadora, seu cérebro ativa automaticamente a rede do modo padrão. Você começa a pensar em tudo que pode dar errado, começa a lembrar de todas as vezes que falhou no passado, começa a imaginar cenários catastróficos no futuro. Este processo acontece tão rápido que você nem percebe. Em segundos, você já está consumido pelo medo. Jesus quebrava este padrão usando a técnica de 2 minutos. E quando você aprender esta técnica, vai ter o poder de quebrar qualquer padrão de medo em tempo real. Não importa quão intenso seja o medo. Não importa há quanto tempo você convive com ele. Não importa quantas vezes você tentou superá-lo e falhou. A técnica funciona porque trabalha diretamente com o sistema nervoso. Não com força de vontade, não com pensamento positivo, mas com reprogramação neurológica real. E agora chegou o momento de eu te ensinar exatamente como fazer isso. A técnica de Jesus tem um nome específico. Eu chamo de alquimia dos 2 minutos, e funciona assim. Quando o medo aparecer, você não vai tentar eliminá-lo. Você vai transformá-lo usando os 3 componentes na sequência exata que Jesus usava. Primeiro minuto, aceitação consciente e a lei da mente criativa. Segundo minuto, foco transcendente e ancoragem neural. Mas deixe-me te mostrar isso na prática com um exemplo real. Imagine que você tem uma apresentação importante amanhã. Sua carreira depende disso. E você está sentindo aquele medo paralisante no peito. O medo de fracassar, o medo de passar vergonha, o medo de destruir tudo que construiu. É exatamente neste momento que você aplica a técnica. Primeiro passo, pare tudo o que está fazendo. Sente-se em um lugar tranquilo. Feche os olhos. Segundo passo, ao invés de tentar não sentir medo, mergulhe totalmente no medo. Sinta onde ele está localizado no seu corpo. No peito, no estômago, na garganta. Terceiro passo, diga mentalmente para o medo: eu te aceito completamente. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Este é o momento da aceitação consciente, como Jesus no Jardim das Oliveiras. E algo interessante vai acontecer. O medo vai começar a perder intensidade, porque você parou de lutar contra ele. Quarto passo. Agora vem a lei da mente criativa. Visualize sua apresentação acontecendo perfeitamente, mas não visualize como um filme que você está assistindo. Visualize como se você estivesse lá. Veja as pessoas te olhando com atenção genuína. Ouça sua voz soando clara e confiante. Sinta seus pés firmes no chão. Sinta a energia positiva da sala. Faça isso por 30 segundos com a máxima intensidade sensorial possível. Seu cérebro vai começar a criar conexões neurais como se a apresentação já tivesse acontecido com sucesso. Agora chegamos ao segundo minuto da técnica. Quinto passo. Desloque seu foco para algo maior que você mesmo, como Jesus fez na cruz. Pense nas pessoas que vão se beneficiar da sua apresentação. Pense no impacto positivo que você pode gerar. Pense em como seu sucesso pode inspirar outras pessoas. Concentre-se nisso por 30 segundos. Sexto passo. Ancoragem neural. Crie um gesto físico simples que vai conectar você com este estado de fé. Pode ser pressionar o polegar contra o indicador. Pode ser tocar levemente o peito. Pode ser respirar fundo 3 vezes.
Faça este gesto enquanto mantém a sensação de fé e confiança. Sétimo passo: abra os olhos e volte para suas atividades normais. Toda vez que o medo aparecer novamente, faça o gesto de ancoragem. Seu cérebro vai imediatamente reativar o estado de fé que você criou. Esta é a técnica completa. 2 minutos que podem transformar qualquer medo em fé inabalável. Mas deixe-me te contar uma história real que vai mostrar o poder desta técnica em ação. Um executivo que eu conheço estava prestes a perder o emprego. A empresa estava passando por uma reestruturação brutal. Ele sabia que ia ser demitido na reunião da manhã seguinte. Passou a noite inteira acordado, consumido pela ansiedade, pensando em como ia pagar as contas, em como ia explicar para a família, em como ia recomeçar aos 45 anos. De manhã, 1 hora antes da reunião, ele aplicou a técnica de 2 minutos. Primeiro, ele aceitou totalmente o medo da demissão. Parou de lutar contra a possibilidade. Deixou o medo existir. Simplesmente existir. Depois, ele visualizou a reunião acontecendo de forma completamente diferente. Viu-se apresentando uma proposta inovadora, uma proposta que salvaria a empresa. Ele se via confiante, seguro, com a solução perfeita na ponta da língua. No terceiro passo, ele focou em como essa proposta poderia salvar os empregos de centenas de colegas. Visualizou os rostos aliviados, os sorrisos de gratidão, sentiu a energia da união e do sucesso coletivo e criou uma ancoragem, tocando discretamente a aliança de casamento. Um toque sutil, um gesto pessoal, que o conectaria a um estado de calma e segurança. O que aconteceu na reunião surpreendeu a todos. Ao invés de sentar calado, esperando a demissão, ele apresentou uma ideia revolucionária, uma ideia que havia pensado meses atrás, mas nunca teve coragem de sugerir. A inércia do medo havia sido quebrada. A ideia não apenas salvou o emprego dele, ele foi promovido para liderar o novo projeto, uma vitória inesperada e incrivelmente gratificante. Essa é a diferença entre operar do medo e operar da fé, uma diferença transformadora. Quando você está no medo, sua inteligência fica limitada. Você só consegue pensar em sobrevivência básica, em fuga, em defesa, sua visão estreita. Quando você está na fé, sua inteligência se expande. Você acessa recursos internos que nem sabia que tinha. Sua perspectiva se amplia. As possibilidades se multiplicam. Jesus sabia disso profundamente. Ele compreendia a dinâmica da mente humana com uma clareza que ultrapassava seu tempo. E agora você também sabe. Você tem acesso a essa sabedoria ancestral, a um poder que reside dentro de você. Mas talvez você esteja pensando: e se eu aplicar a técnica e mesmo assim as coisas derem errado? Essa é uma pergunta legítima. E a resposta revela algo ainda mais profundo sobre o método de Jesus. A técnica não garante que você vai conseguir tudo o que quer. Ela garante que você vai enfrentar qualquer situação do lugar de máximo poder pessoal. Independente do resultado, Jesus não usou a técnica para evitar a crucificação. Ele usou a técnica para enfrentar a crucificação com dignidade total, com resiliência, com aceitação. E no final, essa foi a vitória mais importante de todas. Porque o verdadeiro poder não está em controlar as circunstâncias. O verdadeiro poder está em escolher como você responde às circunstâncias. É na resposta que reside o verdadeiro poder. E quando você responde do lugar da fé, ao invés do lugar do medo, mesmo os fracassos se transformam em vitórias. Os aprendizados são valiosos. Deixe-me te dar outro exemplo prático. Uma mulher aplicou a técnica antes de uma conversa difícil com o marido sobre o divórcio. Ela sabia que o casamento tinha acabado, mas estava apavorada com a conversa, com a dor da separação. Usou os 2 minutos para aceitar totalmente o medo da solidão, o medo da perda, o medo do desconhecido. Ela deixou o medo fluir, sem resistência. Depois visualizou a conversa acontecendo com respeito mútuo e maturidade. Um diálogo aberto, honesto, sem acusações. No terceiro passo, ela focou no bem-estar dos filhos e na possibilidade de ambos serem mais felizes separados, priorizando o amor e o cuidado com a família. A conversa foi a mais honesta e respeitosa que eles tiveram em anos,
E mesmo terminando o casamento, eles conseguiram manter uma amizade genuína, um elo de respeito e carinho, sem a técnica. A conversa provavelmente teria sido uma guerra emocional destrutiva, cheia de ressentimentos, de acusações. Com a técnica, se transformou em um ato de amor maduro, um fechamento de ciclo respeitoso e digno. Agora pare um momento, respire fundo. Pense na área da sua vida onde você mais sente medo paralisante. Pode ser relacionamentos, pode ser carreira, pode ser saúde, pode ser dinheiro, qualquer área da sua vida. Imagine como seria sua vida se você pudesse enfrentar essa situação do lugar da fé total, ao invés do lugar do medo crônico. Como você se comportaria diferente? Que decisões tomaria? Que oportunidades aproveitaria? O que você faria diferente? Esta é a vida que o método de Jesus pode te dar. Não uma vida sem desafios, mas uma vida onde você enfrenta todos os desafios do seu lugar de maior poder, com força, com resiliência, com fé. E aqui está algo que poucos percebem sobre Jesus. Ele não era corajoso porque não sentia medo. Ele era corajoso porque sabia como transformar medo em fé instantaneamente. Ele dominava a arte da transformação emocional. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é a alquimia emocional que transforma medo em ação. É a capacidade de transformar o medo em impulso para seguir em frente. E agora você tem a fórmula desta alquimia. Você tem as ferramentas necessárias para transmutar o medo em ação. Mas deixe-me te contar o segredo final. O ingrediente que multiplica o poder da técnica por 1000. A prática consistente. Jesus não usou a técnica apenas em momentos de crise. Ele praticava diariamente, cada manhã. Ele passava horas em oração meditativa. O que era isso senão a prática da técnica? Uma prática contínua de autoconhecimento e conexão espiritual. Aceitação total do momento presente. Visualização do propósito divino sendo cumprido. Foco transcendente no amor universal. E ancoragem neural através da repetição diária. A repetição cria novos caminhos neurais. Cria novos hábitos. É por isso que nos momentos de maior pressão, Jesus conseguia acessar o estado de fé instantaneamente. A técnica já estava integrada no sistema nervoso dele. A prática constante havia criado uma resposta automática, uma resposta de fé, e você pode fazer a mesma coisa. Pratique a técnica de 2 minutos toda manhã, mesmo quando não estiver sentindo medo. Use situações imaginárias. Pense em desafios que podem aparecer durante o dia. Aplique os 7 passos preventivamente. Antecipe-se aos medos. Em algumas semanas, você vai notar algo extraordinário. Você vai começar a viver naturalmente do lugar da fé. O medo vai continuar aparecendo, mas não vai mais te paralisar. Você vai ter acesso instantâneo ao seu poder pessoal em qualquer situação, como Jesus tinha, e aqui está a parte mais bonita de tudo isso. Quando você vive do lugar da fé, ao invés do lugar do medo, você não apenas transforma sua própria vida, você se torna um catalisador de transformação para todas as pessoas ao seu redor. Como Jesus foi, pessoas vão sentir algo diferente na sua presença. Uma paz que não conseguem explicar, uma força que não conseguem definir. E vão querer saber qual é o seu segredo. É assim que a fé se multiplica, não através de pregação, mas através de demonstração viva, através do exemplo. Quando você domina a arte de transformar medo em fé, você se torna um exemplo de como é possível viver. E isso inspira outras pessoas a descobrirem o mesmo poder dentro delas. Agora, deixe-me te dar uma prática específica para os próximos 7 dias. Escolha um medo recorrente na sua vida, algo que te incomoda semanalmente. Pode ser o medo de falar em público, o medo de ser rejeitado, o medo de não ter dinheiro suficiente, o medo de não ser bom o suficiente. Durante 7 dias seguidos, aplique a técnica de 2 minutos especificamente neste medo. Mesmo que o medo não esteja presente no momento, visualize situações onde este medo normalmente apareceria e pratique transformá-lo em fé usando os 7 passos. No final de 7 dias, você vai ter reprogramado completamente sua resposta neural a este medo específico e vai ter uma prova concreta de que a técnica funciona. Depois pode aplicar a mesma metodologia para outros medos, um de cada vez.
Em alguns meses, você vai ter transformado completamente sua relação com o medo. Ao invés de ser uma força que te paralisa, o medo vai se tornar um sinal que te lembra de aplicar a técnica. E cada vez que você aplicar a técnica, vai se sentir mais poderoso, mais confiante, mais conectado com sua essência verdadeira, como Jesus se sentia. Mas talvez a descoberta mais importante de todas seja esta: quando você para de ter medo da vida, você finalmente começa a viver de verdade. Você para de apenas sobreviver e começa a prosperar. Você para de se esconder e começa a brilhar. Você para de ser uma vítima das circunstâncias e se torna o criador da sua realidade. E tudo isso é possível, através de uma técnica simples, de apenas 2 minutos, que Jesus dominava há 2000 anos. Uma técnica escondida nos relatos bíblicos, esperando ser redescoberta. Uma técnica que Eckhart Tolle decodificou, através da experiência direta, dos mesmos estados de consciência. Uma técnica que agora é sua. Use-a com sabedoria, use-a com consistência, use-a com gratidão, e observe como sua vida se transforma, de dentro para fora. Como você se torna uma pessoa que outras pessoas admiram, sem saber exatamente o porquê. Uma pessoa que irradia uma paz e uma força que vem de um lugar muito profundo. Uma pessoa que sabe como transformar qualquer tempestade emocional em serenidade absoluta, em exatos 2 minutos, como Jesus fazia. E lembre-se sempre disso. A fé não é algo que você precisa encontrar fora de você. A fé é algo que você aprende a acessar dentro de você, através da alquimia sagrada, de aceitar totalmente o que é e visualizar claramente o que pode ser, focando não em si mesmo, mas em algo infinitamente maior e ancorando essa experiência no seu sistema nervoso através da prática consciente. Esta é a técnica de Jesus. Esta é a sua herança espiritual. Esta é a chave para uma vida vivida no poder, ao invés do medo. E agora que você sabe disso, nunca mais precisa ser a mesma pessoa de antes, porque você carrega dentro de si a mesma capacidade de transformação emocional que Jesus demonstrou. A única diferença é que agora você tem as instruções específicas, o mapa detalhado para chegar lá, e a compreensão científica de por que funciona. Use tudo isso a seu favor e observe como 2 minutos podem, literalmente, mudar o resto da sua vida. Como mudaram a vida de Jesus. Como podem mudar a sua